todo que é nascido de Deus vence o mundo. Como? Aí ele responde: é esta a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé é igual a vitória, tá certo? Teve fé, tem vitória. Teve fé, o diabo está derrotado. Teve fé, o vício caiu por terra. Teve fé, o tentador não tem lugar. Fé é igual a vitória sobre o pecado. Ou dito de outra forma, fé é igual a obediência. Ao quê? Aos 10 mandamentos. Então notem, para nós sempre obedecermos e nunca cairmos, o segredo é ter fé. Simples assim. Então é por isso que por vezes eu não venço. Então é porque faltou fé. É verdade. Porque o dia que tiver fé vai vencer. Agora, e a fé então? Como é que eu vou ter essa fé? Deixa que a Bíblia me diga. Vamos para o livro de Efésios, no capítulo 2, no seu versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a minha vitória vem pela fé, mas a fé é Deus quem me dá. Então eu não produzo fé, é Deus quem me dá. E aí vamos trazer isso para uma situação prática. Um pecado o qual eu cometia com frequência e agora vem aquela vontade de fazer de novo. E aí eu começo a querer resistir. Não, eu vou crer em Deus. Senhor, me ajude. Não, eu vou conseguir. Eu vou ter fé. E aí começa a vir a ansiedade. E da ansiedade vem uma angústia. E aquilo me consome por dentro. E chega uma hora que eu falo, nossa, acho que eu não vou conseguir. E por vezes acaba que faz mesmo. Aí fica triste, fica arrependido. Agora a questão é a seguinte, o caminho não é complicado, ele é simples. Mas nós precisamos entender qual é o caminho. Primeiro vamos entender essa reação nossa. Por que nós temos essa reação? Se é que nós já aceitamos Jesus. Por que quando vem uma prova de fé, nós ficamos lá nos consumindo por dentro e aquela luta, aquela coisa? Por quê? Então eu queria convidar vocês para abrirem comigo uma passagem lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Nós vamos ver um pouquinho sobre a obra de Jesus quando esteve na terra, a experiência que ele teve. Hebreus 2, verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos a servidão ou escravidão. Então o que acontece? Nós estamos, ou estávamos, antes de conhecermos a Jesus, numa escravidão. Então vinha essa ansiedade, vinha essa angústia, essa vontade irresistível, e era irresistível mesmo. Nós caímos com frequência, e já era um hábito arraigado no nosso caráter. E aí um dia aceitamos o Evangelho, a palavra, nos batizamos, nos entregamos a Cristo. E aí aquela tentação, depois de um tempo, parece que ela apareceu de novo. E aí volta aquela coisa e você se vê e fala, mas por que isso? Isso aí é o velho hábito, pedindo satisfação. E era isso que nos escravizava. E nós não conseguimos resistir a isso. E mesmo depois de convertidos, nós sentimos estas sensações todas, nós temos essas reações internas, por quê? Porque nós formamos hábitos de pecado no passado. E isso deu molde ao que nós somos, ao nosso caráter. E agora a obra de Cristo é ir desfazendo isso, mas ele não desfaz isso de uma vez só.
E é por isso que Deus permite que nós tenhamos, inclusive, provas e dificuldades. Porque as provas vêm justamente para permitir que nós vejamos que essa natureza interna antiga que nós tínhamos, ela ainda existe lá dentro, ela precisa ser remodelada. É como se tivéssemos construído uma coisa e temos que destruir aquilo ali. E aí nós precisamos da vitória sobre essas reações antigas. Então, quando eu estou me consumindo por dentro, Deus, na verdade, está me convidando para ter uma vitória. Como é que eu terei essa vitória? Através da fé. Fé é um dom que Ele dá. Tá, se é um dom que Ele dá, é só pedir. Faz sentido? A Bíblia diz que Deus entrega a fé através do Espírito Santo. Eu vou pedir para vocês abrirem comigo em Gálatas, capítulo 5, versículo 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Aqui, Paulo está falando de uma experiência prática. Fé com esperança de praticar a justiça. O que é justiça? É obediência, é os mandamentos de Deus, né? Então, se eu estou sendo tentado, eu tenho esperança de vencer essa tentação. E enquanto eu exerço fé, eu estou confiando que Cristo vai me ajudar, vai me dar vitória, eu não caio, certo? E estou com a esperança de que a vitória vem. Então é isso que ele está falando. O Espírito da fé me faz ter a esperança da justiça, a esperança da vitória, mesmo no meio da situação difícil. Então, o que eu preciso? Se Deus me dá a fé pelo seu Espírito, eu preciso receber o Espírito Santo. Então, eu devo orar a Deus e pedir para que Deus derrame sobre mim o seu Espírito Santo. E é exatamente isso que Jesus nos aconselha a fazer. Eu convido os irmãos para abrirem em Lucas capítulo 11, versículos 9 e 10. Diz: Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abri-se-lhe-á. Verso 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Vamos voltar para a nossa experiência aqui. Vamos supor que o problema seja que a pessoa tinha um vício numa comida ou uma bebida proibida, certo? E aí ela passa lá no mercado e vê na prateleira, vem aquela vontade, aquela ansiedade, parece que está até sentindo no paladar aquilo ali. E agora, como é que eu vou vencer? E aqui Deus está me indicando um caminho de vitória. O caminho de vitória não é assim, não, dessa vez eu vou vencer, não vou cair. Não é eu autossugerir para o meu cérebro que dessa vez vou vencer. Não é assim que eu cumpro a vontade de Deus. Agora, o segredo é, eu vou pedir a Deus, Senhor, me dê o Espírito da fé, me dê o Espírito da fé, me dê o Espírito da fé, me dê a fé. Porque se eu tiver fé, fé é igual a vitória. E fé é Ele que dá. E Ele dá pelo Espírito Santo. Então eu peço a Deus, Senhor, me dá teu Espírito. Ah, mas não veio ainda. Então insista, porque Ele disse, pedi e dá-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. Todo aquele que bate, a porta do céu vai se abrir para ele. Por que não se abriria para você? Ele falou que 100% das pessoas que buscam, encontram. Deus vai dar e ponto final.